divina. Olá, meus amigos, boa noite, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje em mais um Sintonia de Esperança, não é? Esse momento que nós estamos aqui para refletir, se conectar com Deus, sintonizar a esperança, sintonizar a alegria. E hoje, como eu havia dito para vocês, né? Eu disse ontem para vocês, o nosso Sintonia ia estar muito, muito, muito especial, porque nós estamos recebendo esse amigo querido aí, Edgar Miguel, Edgar lá de Bauru. Edgar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo, todo mundo que acompanha a gente agora. Uma alegria estar aqui nesse projeto tão importante que tem, com certeza, levado, além de muito conhecimento, muito carinho ao coração de todo mundo, pela forma como nós somos recebidos e que acontece todas as interações entre você e todo mundo. A alegria é nossa, viu, meu amigo? A alegria é nossa de te receber, a alegria de estar com todos esses amigos que já estão chegando aqui, amigos do Brasil todo, né? Que já estão participando com a gente, a Celi, o Carlos, o Sérgio, a Candinha, a Teia, né? O Reinaldo, a Alexandra, enfim, e todos os outros amigos que estão chegando, a Leda, ó, tá sempre conosco, estão chegando, estão dando boa noite, então boa noite para vocês também, meus amigos, né? E hoje, eu falei para o Edgar, né? O Edgar falou, a gente sempre fala assim, olha, para o nosso convidado escolher o tema, né? Mas para o Edgar eu falei assim, não, Edgar, eu vou escolher um tema para a gente falar. Ele falou, ah, é? Eu falei, é. Ele falou, qual que é o tema? Eu falei assim, ó, permita que eu fale ao seu coração. Que surpresa é essa, né, Gustavo? Esse é o tema, permita que eu fale ao seu coração, porque esse tema é título, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, é título do livro do nosso querido amigo aí, o Edgar Miguel. Esse livro que foi lançado ano passado, né, Edgar? Em setembro. Foi lançado ano passado. Eu, né, peguei no pré-lançamento já, viu? Consegui pegar no pré-lançamento. Vou até fazer para vocês uma inveja. Tem até dedicatório meu. Não é? Olha lá, a Vera tá falando. Olá, ó. Tem o livro, comprei no portal, é isso daí. Quando eu estive aí, exato. Alexandra, é isso aí, Alexandra. Falei sim, todos vocês que estão aí chegando com a gente, né? Boa noite. Então, meus amigos, hoje, o nosso querido Edgar vai conversar com a gente, vai falar ao nosso coração, né? E por isso, esse tema, porque é um título muito, muito tocante, né? Permitir que alguém fale ao seu coração é um compromisso muito grande que a gente assume. O Edgar assumiu essa responsabilidade conosco, né? Quando ele nos trouxe esse presente aqui, ó. Permita que eu fale ao seu coração. Mas antes da gente começar, né, e da gente seguir, ó, a Meire já tá aqui, ó. Antes da gente começar e da gente seguir, né, nós gostaríamos de convidar o nosso amigo Edgar, todos vocês que estão em casa, para que juntos nós pudéssemos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, agradecer porque nós temos a vida, agradecer pelas dores, pelas alegrias, agradecer pelos sorrisos e pelas lágrimas, mas acima de tudo, agradecer pela certeza da presença amiga do Mestre junto de nós, cuidando de todos nós. E pedimos que essas vibrações atinjam todos os corações em sofrimento,
a todos os corações que passam por dificuldades, na certeza de que eles serão envolvidos nessas bênçãos de paz que nós também estamos sendo. E pedimos, por fim, que o nosso amigo Edgar seja inspirado e que as suas reflexões falem ainda mais ao nosso coração. Que assim seja. Bom, meus amigos, então é isso, né? Hoje nós vamos conversar com esse amigo querido, com esse tema tão gostoso. Permita que eu fale ao seu coração. Mas, gente, eu selecionei por minha conta aqui alguns capítulos para a gente ir conversando sobre o livro, né, Edgar? Tá certo? Não tem problema, né? Você é o capitão, vai conduzir. Mas, Edgar, eu gostaria que, antes de eu falar dos capítulos, apresenta esse projeto para a gente, apresenta o livro para a gente, coloca todos nós aqui nesse mesmo barco junto com você. Tá certo. Envolve a gente aqui nesse laço aqui. Muito bem. Bem, esse projeto durou 3 anos, né? Começou 4 anos atrás já. E eu devo confessar para vocês que eu resisti durante 1 ano. Eu recebi estímulos, sinais, convites de toda parte. De toda parte. E um dos sinais foi, por sinal, em Araraquara. O outro sinal foi em Matão. Um evento que o Orson promoveu. Estávamos eu, o Tato e o Renato Vernaschi, daqui de Bauru. E nós fizemos o evento, houve um intervalo, e havia uma mesa de livros. Veja, não havia livros de Edgar, não havia nada. Né? Havia uma mesa de livros ali, como é clássico, e eu estava ali olhando, tal, interessado, quando chegou um senhor idoso, comprou um livro, que eu não me lembro qual era, virou para mim e falou: "O senhor poderia autografar?" Eu falei: "Eu? Sim, mas o livro não é meu." Eu disse. E ele disse: "Eu sei." Aquilo me deu uma emoção tão grande que talvez eu nem saiba dizer porquê. E foi um dos sinais, porque a ideia de escrever já estava na minha cabeça, tive vários, poderia passar aqui meia hora contando. E teve uma vez que eu fui fazer uma palestra em Araraquara, e ouvindo a parábola dos talentos com o Rossando, eu tive... Quando ele chegou naquela parte de que o rapaz diz ao Senhor de que não enterrei o talento por medo, eu tive que parar o carro para reconhecer que havia medo mesmo. E é por isso que o pequeno talento, pelo menos, não estava sendo usado. Ali, naquele instante, eu me rendi a todas as pressões que eu estava sentindo. E aí, bem, aí começou um grande trabalho que envolveu me conhecer, que envolveu vencer altos julgamentos, uma série de dificuldades que não sei se todos têm, mas eu tive. A própria estruturação do livro, contei com uma amiga editora, uma pessoa que realmente me ajudou com os textos, né? A função do editor, descobri eu, é retirar excessos. Então, ela cortava o livro, isso doeu bastante. Né? Tem um artigo no livro em especial que me doeu muitíssimo, os cortes que ela fez. Foi o texto que eu escrevi, talvez, com mais emoção, muitos anos atrás. Nem todos os textos são novos, mas todos são inéditos. E, bem, depois desse trabalho, eu acordava muito cedo, acordava 5h30, 6 da manhã para escrever antes de ir ao trabalho. E isso tudo em muito silêncio,
sem praticamente ninguém saber, nem meus pais sabiam. Meus pais souberam 2 meses antes dele ser impresso, né? E isso foi muito bom. Esse silêncio que o segredo trouxe foi muito bom para que eu tivesse, talvez, serenidade vibratória, mental, para poder escrever. Quando eu terminei, eu percebi que eu nem precisava que ele fosse impresso, porque ele já tinha feito tanto em mim, tanto. Eu já era uma outra pessoa, o escrever havia me transformado, eu tive clareza sobre vários assuntos, uma clareza nova sobre várias coisas que eu escrevi. Então, assim, para mim, foi fantástico. Eu preciso lê-lo de novo, inclusive, porque depois que eu escrevi, eu não li mais. Mas, diante de algumas coisas que algumas pessoas ressaltam no livro, e hoje vai acontecer isso de novo, tenho certeza, Gustavo, eu percebo que eu preciso também ler o livro. Porque não é pelo fato de eu ter escrito que eu já consiga fazê-lo na sua plenitude. Ele fala tremendamente do que eu acredito. Ele é o que eu falo, é o que eu penso. E ele um dia ele estará mais fortemente dentro de mim, expresso nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Então ele também é para mim. Então é isso, meus amigos. Então, vamos lá, porque agora o Edgar já está falando ao nosso coração. E aí, Edgar, o primeiro capítulo que eu separei aqui, e eu vou te dizer, é um capítulo que me incomodou muito, e eu fiz perguntas à época, né? Olha, você vai ver aqui, ó. Que lindo isso! Tem perguntas feitas aqui, tem grifos, entendeu? Mas essas perguntas são para quem? Para o livro, para mim, para você? Eu fiz para mim, na esperança de te perguntar um dia. E olha aí. Vamos lá. Porque você me mandou um e-mail, na troca de mensagens, né? Gustavo, quando você lê, faça os seus apontamentos e tal. Mas eu não me julgo nessa condição. Mas eu separei capítulos que eu acredito que me provocam, que talvez venham provocar os nossos amigos também. Que delícia. E o primeiro é o concordar com a vida. Porque às vezes é muito difícil a gente concordar com a vida, não é? É muito complicado a gente aceitar, ou não vou colocar aceitar, mas vou continuar com concordar. A gente concordar com os aspectos da vida, concordar com as circunstâncias da vida, compreender isso. E quando eu li, o que me chamou a atenção é que você colocou aqui que a intelectualidade, ela é a filha da agressividade, né? Ela é a filha da agressividade. Aí, e como eu estava começando, né, os estudos de psicologia e tudo, eu falei assim, o que será que o Edgar quis falar com isso? Será que ele estava falando das pulsões de vida ou não, de vida, de morte? Olha a onda que eu fui entrar, entendeu? Olha isso. Mas, Edgar, como é que fica esse aspecto de concordar com a vida? Nem sempre eu concordo com a vida, né? Esse é o X. Esse é o problema. Veja, durante muito tempo eu fugi da palavra aceitar. Né? A palavra aceitar, ela está um pouco estigmatizada, né? Ela imediatamente é entendida pelas pessoas como sendo algo passivo. Não que seja, mas ela é entendida normalmente como sendo uma aceitação de quem se dobra, de quem não tem opção. Isso é muito importante, esse aspecto. Então, durante muito tempo, inclusive para fazer palestras, eu me perguntava como eu vou expressar
o que eu quero dizer, sem usar o aceitar, para que isso não gere automaticamente em quem me ouve, em quem me lê, uma ideia que eu não quero passar. Então, na verdade, eu substituí o aceitar por uma frase. Escolher concordar. Porque tem que ser uma decisão o concordar. Não pode ser concordar porque não tem opção. Não posso ser concordar porque o pai é maior que eu. Não pode ser concordar porque eu não entendo. Eu tenho que, de forma absolutamente livre, esse absolutamente eu sei que é altamente complexo, tá? Mas o mais livremente possível, eu tenho que escolher concordar. Por quê? Porque é melhor. Para mim. Porque faz sentido. Porque é coerente. Porque está alinhado com os meus alicerces. Alicerces, eu preciso falar um pouquinho sobre alicerces, tá, Gustavo? Alicerce significa minha cosmovisão. Alicerce é tudo aquilo que você tem como premissa, que você já discutiu, já pensou, concluiu e se tornou convicção. Claro que o alicerce precisa se aproximar o mais possível das leis divinas, né, porque são os grandes alicerces. Vou dar um pilar do alicerce, de um alicerce, que eu considero extremamente importante. Nós somos absurdamente amados. Esse é um pilar de um alicerce. Então, escolho concordar o mais livremente possível o que a vida está me propondo. Por quê? Porque há um outro alicerce, uma outra premissa, que diz que, indiscutivelmente, a vida está a meu favor e está me oferecendo para viver aquilo que vai me tornar feliz se eu compreender, entender e me modificar. Então, é um aceitar profundamente ativo, dinâmico. É um aceitar. Eu aceito ser transformado pelo que está acontecendo fora de mim. Né? Por isso que eu preciso concordar, eu preciso abrir e dar passagem. Eu não posso mais concordar, aceitar superficialmente, sem me abrir para que aquilo que ocorre, eu permita que me transforme. Por isso que é concordar. É este concordar. Não é concordar de submissão. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Longe. Esse é o ponto, né? Não é concordar com submissão, mas também não é o discordar com rebeldia. Não. É assim, Gustavo, é claro. É o compreender. Sim. Exato. Profundamente. Mas aí que está, dentro do compreender, precisa ter... Porque muitas vezes você compreende e não concorda. Eu compreendo, aquela pessoa matou a outra. Eu compreendo. Uma pessoa frágil. Tal. Mas e o meu sentimento? O que o meu sentimento acha disso? Então, eu separo que intelectualmente eu concordo, eu vejo que a pessoa tem o livre-arbítrio, que a pessoa... etc. Mas, e o meu sentimento? O que o meu sentimento acha disso? Tá? E aí eu gostaria de colocar uma tese que há muitos anos eu penso, na tentativa de me compreender, eu acho que as pessoas são como uma cebola. Não que elas sejam ardidas, né? Mas que elas são feitas de camadas concêntricas, como as camadas da cebola. As camadas do lado de fora, elas são facilmente transformadas e transformáveis. E eu acho que talvez a primeira camada chame-se a camada da intelectualidade ou da racionalidade. Hoje já temos essa camada razoavelmente desenvolvida, que me permite compreender muito do que me cerca.
muito do que eu vivo. Eu estou falando de forma geral do ser humano. Então, eu consigo compreender que o outro, muitas vezes, me fere por absoluta fragilidade ou ignorância. Tudo bem? Fácil, né? Aqui, no conforto das nossas cadeiras, aqui nesse espaço fraterno, é facílimo. Mas lá no vamos ver, lá na nossa vida normal, né? Na hora que nós estamos integralmente submersos no nosso personagem, a gente vive o bateu, levou. Então, por quê? Por que esse conflito que Jesus também disse que ele implantaria a partir de então? Por que uma parte de mim já está absolutamente convicto de que é preciso, e nem que seja por um motivo egoísta, nem que seja para que eu seja inteligentemente egoísta, em meu próprio benefício, a compreensão ao ato do outro contra mim é muito mais inteligente. Eu já sei, essa camada já sabe disso. Mas o meu coração, e aí vou chamá-lo, talvez imperfeitamente, como a sede dos nossos sentimentos, o meu sentimento não sabe nada disso. O meu sentimento não está nem aí que a minha razão concorde. O meu sentimento, ele se sentiu ofendido. Ponto final. E o meu sentimento, ele me submete de uma forma que eu ainda não sei impedir que aconteça, e não impedirei, já vou adiantar, não é esse o processo. Já foi dito que é mais fácil segurar as ondas do mar do que os próprios sentimentos. O meu sentimento, ele ocorre dentro de mim e me convida a me posicionar. Né? Então, é nesse processo, é nessa dinâmica, é nesse jogo, é nessa luta, né? Onde mora o autoconhecimento, o sentimento precisa também concordar. Senão você não concorda por inteiro. Né? Senão a gente vai continuar, Gustavo, todos, a gente vai continuar nas nossas salas de estudo, achando belíssima a questão de que é preciso amar os nossos inimigos. Perdoar é insuficiente. Não brigar com eles, não matá-los é insuficiente. É preciso amá-los. Né? Então, no ar-condicionado dos estudos, ler essa frase é absolutamente tranquilo. Mas na hora que a vida... Oi? É exatamente por isso que o concordar com a vida aí que eu quis cutucar você aí nesse sentido. Ótimo. Para você nos trazer esse ponto. É exatamente isso. Mas esse concordar, ele não tem que ser da razão, porque a razão já concordou isso faz tempo. Faz tempo. Uma parte de mim mais profunda e, portanto, mais difícil de ser acessada, onde a lógica não tem forças, no meu entendimento, não tem forças para me transformar, não tem força. Na primeira camada, a lógica é suficiente. A lógica me basta. Mas nas camadas mais internas, eu preciso de mais energia. Eu preciso de um outro trabalho íntimo, para que eu acalme o meu sentimento, melhor dizendo, eu eduque de tal forma o meu sentimento. E será necessariamente, como diz a 909, a golpes de esforço e de vontade, que eu pegarei essa criança mimada, chamada sentimento, e educarei para que ela deixe de ser mimada e pare de fazer mimimi comigo. E aí fica mais claro para a gente quando você coloca aqui, né, que as imprevistas grandezas do homem, mas você encerra esse capítulo dizendo do sentimento de quem descobriu a lógica de amar-se e de respeitar-se. É um jogo de palavras que eu uso, porque, exatamente por isso, o sentimento precisa entender a lógica, entender o bom senso, entender a razão. Ele precisa se apropriar um pouco disso
e também amadurecer. Como é que o sentimento vai amadurecer se ele também não se unir às forças da lógica, que são muito importantes? Eu não vejo outro caminho. Claro que se você me perguntar, diga, mas exatamente como isso acontece? Talvez eu diga que não sei. Mas eu digo que, no meu entendimento, os nossos desejos, os nossos sentimentos, não pode, no meu entendimento, eu vou colocar com muito cuidado, andar sem rédeas curtas. Não pode. Os meus, pelo menos, não podem. A lógica de amar-se, né? De respeitar-se. E aí você trouxe isso. Eu lembro do poema do Carlos Drummond, né? As 100 razões do amor. Mas são as 100 sem o numeral, né? As 100 com S. Sim. Não é com C. Sim, porque já não foi dito, né? Que o coração tem razões que a razão desconhece, né? Na verdade, não tem. Se tem razões e a razão desconhece, talvez não seja lógica, né? Não seja coerente. Eu vou seguir o meu coração. Cuidado. Analise aonde o seu coração já te levou e veja se vale a pena segui-lo. Ô Edgar, e aí só para a gente concluir esse capítulo, meus amigos, vocês viram, né? Vocês viram o conteúdo desse livro e o quanto o Edgar ainda oferece para a gente. Então, vou colocar aqui de novo, permita que eu fale ao seu coração, o Edgar Miguel, nosso convidado aí, que é o autor do livro, né? Mas vamos lá. E você encerra o capítulo falando para ser feliz. Para, enfim, ser feliz. Que felicidade que é essa, Edgar? Porque depois, mais para frente, você vai falar de uma felicidade medíocre. E esse capítulo eu nem selecionei, sabe? Nem liguei para ele. Né? Que felicidade que é essa? Sabe, Gustavo, e todos, é impressionante 100% da população humana, em todas as épocas da humanidade, procurar a felicidade e nós ainda termos imensas dúvidas do que ela seja. Não é impressionante? Impressionante. Mas, veja, eu não estou dizendo isso como uma crítica, absolutamente. Mas é porque estamos ainda em amadurecimento, é evidente. Então, assim, é algo tão importante, tão grandioso, que é possível que não seja tão simples para a gente compreender. Eu entendo, estou falando do que eu entendo, que há profundas confusões a respeito de felicidade. E eu vou apelar para Gandhi. Em vez de apelar para Nero, como o Paulo fez, vou apelar para Gandhi. Gandhi define a felicidade assim. A felicidade é quando o que você faz, o que você pensa, o que você fala e o que você sente é a mesma coisa. Não há incoerência entre nenhum nível seu. Quando você diz não, você integralmente está dizendo não. Você não vive aquela situação de dizer não querendo dizer sim querendo dizer não. Não vive. E o mestre no Evangelho, segundo o meu entendimento, chama isso de paz de consciência. Não é? Quando tudo em mim, ou seja, o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, estão de acordo com as leis divinas impressas na minha consciência. E que, portanto, quando eu agir dessa forma coerente, unitária, né, sem quebrar a unidade, sem estar cindido, né, vai me dar o maior dos prêmios, vai nos dar o maior dos prêmios, que se chama paz. Por isso que, para mim, o sinônimo de felicidade é paz. Paz e felicidade, para mim, são a mesma coisa. E aí eu ressalto que, diante desta minha conclusão, que eu submeto a todos, é muito importante que todos não concordem imediatamente com isso, mas reflitam sobre isso. É por isso que, diante dessa conclusão, nós podemos viver uma situação
curiosa, que é a que eu vou dizer agora. Uma situação onde você tem a paz da sua consciência, significando que você fez ou está fazendo tudo que você precisaria e deveria fazer, e a sua consciência te liberta, a sua consciência te dá o aval da paz, mas você ainda chora. Por quê? Porque talvez alguém do seu lado ainda sofra. Porque alguém do seu lado esteja te ferindo, mas que você entende já que ela está se ferindo. Então, é possível, no meu entendimento, dentro dessa linha de raciocínio, que eu tenha paz, e, portanto, felicidade, e ainda assim chore. E nós precisamos concluir que quando você tem paz verdadeira e chora, o seu chorar é profundamente diferente de quando você chora e ainda vive o remorso. Porque no primeiro caso você já está concordando com a vida. Isso. É isso? Exatamente. Exatamente. E concordar com a vida... deixa eu só fazer uma questão sobre concordar com a vida. Existe uma frase, e talvez você me diga até de quem é, que diz assim, uma frase difícil. Existe injustos, mas não existe injustiça. O Haroldo fala isso. Não existe injustiçado. Mas não existe injustiçado, é isso? Não existe injustiçado. Mas existe o injusto. Injustiça. Exato. Ou seja, se eu te atacar, eu estou sendo injusto, mas você talvez não esteja recebendo nenhuma injustiça. Né? Então, eu posso estar diante de uma injustiça e ainda concordar o tamanho do benefício que ela me faz. E quando eu aceito, eu não ofereço mais resistência a ela dentro de mim. E, portanto, não sofro mais. Todo sofrimento vem de uma resistência, de um não quero viver o que eu estou vivendo, não quero sentir o que eu estou sentindo. Porque, Gustavo, eu chego à conclusão, diante dessa questão, de que nós precisamos também concordar com o próprio orgulho. Concordar não quer dizer que ele esteja certo, mas quer dizer que eu o acolho, quer dizer que eu, e aí vou usar uma palavra forte, eu até o ame. Porque o amor é acolhimento, é compreensão, o amor é entendimento, o amor não é rejeição. Tá. Bom, esse próximo capítulo aqui, o Edgar quis até... não quis falar dele, né, claro, mas ele já até mencionou o começo dele aqui, quando ele falou que o outro motivo, dos motivos, né, dele estar escrevendo, dele ter escrito o livro, e quando ele parou e ouviu o Rossando falando sobre a parábola dos talentos. E esse capítulo aqui, ele inicia, o Edgar inicia citando a parábola dos talentos, não é? Qual é, Gustavo? Deixa eu acompanhar aqui. Infinitos talentos em nós. Sim. Página 50. Exatamente. Página 50. E meus amigos, a hora que vocês tiverem com o livro em mãos, né? Vocês vão ver alguns capítulos que o Edgar parece que quer nos provocar, gente. Sem dúvida. Ele faz perguntas no final do capítulo. Sim. Mas eu vou devolver essas perguntas para ele. Hoje é o nosso dia. Vocês estão vendo? Mas antes, Edgar, aqui no Infinitos Talentos em Nós, nesse capítulo, você disse que não existem agentes externos capazes de barrar o crescimento de alguém que a evolução foi destinada. Todos nós somos destinados à evolução e, portanto, não existem barreiras externas, né? Como que essas barreiras não são externas? Como é que eu identifico,
barreiras externas e barreiras externas, ou o que eu não misturo e passo a entender que são barreiras propriamente internas. E aqui você fala, né? Você fala de novo da liberdade, você vai falar aqui do medo, você vai colocar essas questões, mas eu vou te colocar assim: nem medo, nem falta de liberdade. Mas e se a gente se julga incapaz, inferior, pequeno? E não é se julgando pequeno com modéstia, mas limitado, não Inferior é? mesmo. Inferior mesmo, exatamente. Como que a gente vence essa barreira? Então, mas você citou um rol de barreiras interiores, Interiores. tá? Essas barreiras, estas são as únicas dificuldades. Eu afirmo novamente, se eu escrevi isso, eu escrevi certo. Todas as barreiras que nós, à exaustão, citamos como impeditivas à nossa felicidade, e a gente faz isso, certo? Porque eu provoquei exatamente isso, porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não sou capaz porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sou capaz porque eu não tenho carro. Ah, eu não sou capaz. E era exatamente para a gente já fugir dessas desculpas, não desculpas, Sim. mas desses artifícios que às vezes nós utilizamos para não fazer, Muito. para enxergar realmente as barreiras que estão dentro de nós. E essa é Sim. a proposta, né? Exatamente. Então, assim, a frase, o meu marido acabou com a minha vida, ela devia ser proibida. Se alguém escrevesse isso no vestibular, devia reprovar. Entendeu? Não existe. Essa frase não tem lógica. Olha só o que eu estou dizendo. Essa frase, ela é uma inverdade. Ah, meu pai acabou. Não. Ah, aquela situação acabou com a minha vida. Não. Não. Nenhuma situação externa acabou com a minha vida. Estragou a minha vida. Tudo que estragou a minha vida, ou tudo que beneficiou imensamente a minha vida, foi a forma como eu enxerguei o que aconteceu fora de mim. Sempre. Então, assim, entendo que quando eu disse isso, inclusive, Gustavo, e todos, eu estava sendo profundamente coerente com Kardec quando ele diz que os grandes malefícios é o egoísmo e o orgulho. Que são barreiras internas. São os grandes obstáculos. E eles concentram todos os restos são derivados. Todos os restos são derivados. Então, se eu tenho medo, por que tenho medo? Se eu me sinto inferior, por quê? Por que você decidiu se sentir inferior? Por que você decidiu ter medo? Ah, então o medo é uma decisão? Entendo que sim. Uma decisão. Ah, mas eu sinto, eu não sei não sentir. Então aprenda. Ah, mas é difícil. Sem dúvida. Ah, vai demorar muitos anos. Muitos anos. Mas e daí? O projeto mais complexo do homem, fazer o prédio mais alto do mundo, começou do primeiro tijolo. Ou antes, né? Começou da concepção mental, do desejo de fazer. Então, assim, tudo o que a gente precisa fazer dentro de nós é um trabalho de milênios. E isso não deveria ser desestimulante? Por quê? Porque nós não vamos ganhar a felicidade, ou vamos ganhar o bem-estar, ou vamos ganhar a alegria no final do projeto, a hora que ele for inaugurado, quando nós conseguirmos chegar no topo da montanha. Porque o pai paga à vista. Cobra muito a prazo e paga à vista. Cada passo na direção da nossa própria felicidade já será depositado uma cota de felicidade. Como estímulo, como incentivo, como sinal de que
O caminho está correto. Então, não há obstáculos exteriores. A maior pobreza, a dificuldade física mais brutal. E vou além, a incapacidade mental. As pessoas com dificuldades mentais severas, nós sabemos que ali vive uma pessoa aprisionada, com certeza, mas que pensa, e sente, e reflete, e pode se autotransformar. A Eulália colocou isso nesse final de semana no Evrai. Ela colocou, né, no encontro virtual da Rede Amigo Espírita, a Eulália Bueno, na palestra dela, ela colocou que é uma página que ela trouxe, que é a carta de um filho deficiente. Legal. Mas agora eu vou te devolver as perguntas que você fez aqui no final desse capítulo, seu Edgar. Né? Aí é o seguinte: o quanto que você gosta de sentir culpa, Edgar? Você é de fato uma pessoa má, Edgar? Não, mas calma. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Tá bom, só as duas. Tá bom. Olha, logo depois que o livro foi lançado, um amigo comprou e depois ele me escreveu: Edgar, eu estou empacado nas primeiras 4 perguntas. Não consigo passar. Né? De onde você tirou isso? Eu falei assim: eu as faço para mim também. Então, Gustavo, você começou bem. Repete, por favor, da culpa. Não estou te ouvindo. O quanto você gosta da culpa, ou de sentir culpa, né? Muito bem. A gente adora a culpa. Porque a culpa é tão cômoda. A culpa é tão boa desculpa. Ela é uma companheira para a gente não fazer o que a gente precisa fazer. Exemplar. Exemplar. É que nem o medo. Eu não vou fazer porque eu estou com muito medo. Mas também eu não faço nada para não ter medo. Nunca. Então eu tenho bastante culpa, certo? E nós estamos fazendo o quê para não ter culpa? Nada? Então deve ser bom. Não há outra explicação, Gustavo. Porque quando dói mesmo, a gente se vira. Se vira. Então a culpa... E olha, eu digo mais, viu? A culpa é orgulhosa. A culpa é cômoda e orgulhosa. Ela é péssima conselheira. Ela olha para trás. Ela faz você sentar em volta do leite derramado e chorar. Nada mais. Você não faz mais nada. Você não limpa o leite. Você não vai comprar outro. Você só chora, se sentindo o último dos seres, o mais inferior, o mais incapaz, e que merece castigo, inclusive. Inclusive, Gustavo e todos, validando que a dor que você sente, o sofrimento que você sente, você devia sentir mesmo. Porque você errou. Você derrubou o leite, que você não merece. Ou seja, somos nós nos colocando numa situação que a vida não nos colocou. Isso é muito importante. Porque você, de fato, é uma pessoa má, não é? Sim! Você está sofrendo? Claro! Olha só, você quis ferir, Tá. Então, tá certo? Nós estamos sendo apontados, sendo mostrados fatos verdadeiros, mas o que eu faço com esses fatos é que é terrível. Por isso que Kardec fala de arrependimento. Porque arrependimento é outra história. E aí eu vou colocar 2 exemplos fantásticos de erros e de trajetórias diferentes. Primeiro nós temos Judas. Judas se sentiu culpado e se suicidou. Pedro se arrependeu após negar o mestre. Olha o que cada um fez da própria vida. Enquanto um aceitou a sugestão da culpa de que era inferior e incapaz e se autoimpôs o castigo terrível, culpando-se, o outro, Pedro, que fez talvez tão ou pior que Judas, talvez, quem somos nós para julgar, mas não foi tão grande a diferença, a traição de Pedro,
Porque Pedro traiu 3 vezes, não é? Judas foi apenas uma, no final das contas. Mas Pedro se levantou de si mesmo, arrependeu-se. Pedro olhou para frente e não ficou chorando sobre o leite derramado. Chorou, sentiu, curtiu aquela realidade. Mas olhou para frente e falou assim, muito bem, eu vou dedicar a minha vida para apagar isso, para me levantar de cima do que eu fiz, por cima do que eu fiz. Isso sim é o que a gente devia fazer. Enquanto um, desculpe a Judas, se acomodou na própria culpa, o outro se arrependeu e usou a sua vontade, o seu esforço durante, vá saber quantos anos, quantos milênios, para se colocar de pé diante do Cristo e não ter vergonha do Cristo quando ele se dirigia a ele. Isso é muito interessante, porque o culpado sente muita vergonha, Gustavo. O culpado, ele é muitas vezes incapaz de orar, porque ele sabe que o Pai vai perdoá-lo. E ele não quer perdão. Ele não quer perdão. Por quê? Porque ele quer sofrer. Por quê? Porque é muito cômodo, eu insisto. E o arrependido não, ele enfrenta o olhar do Senhor e diz: eu vou me tornar da forma como o Senhor está me vendo. Eu vou me tornar a pessoa que o Senhor me enxerga e que eu ainda não sou. Eu me tornarei. E é por isso que o reino dos céus é também daqueles que se arrependem, mas não é dos que se culpam. E aí, Edgar? Gente, nós temos mais 3 capítulos ainda. Meu Deus. Meu Deus, é. E aí é o seguinte, como então, digamos que eu me libertei desse processo de culpa, eu não me julgo mais uma pessoa má, como que eu vou desflorar esses talentos interiores, sabendo do processo do autoconhecimento, que é a resposta que vem a seguinte, não é? Mas você vai seguir, vai desbrochar ele com o autoconhecimento. Mas como realizar esse autoconhecimento sem utilizar do 919, Edgar? Agora. Te peguei. A 19, né? Do Sócrates, tá. Sem dúvida. A 919, sem se utilizar dela e do Santo Agostinho. Eu não posso utilizar, porque senão eu não estaria respondendo, né? De fato. A sua pergunta poderia ser, como eu faço o autoconhecimento? Então, Gustavo, você disse há pouco que você começou falando assim, então, quando eu souber que eu não sou mal, não. Eu tenho que saber que eu sou mal. Eu tenho que olhar para mim nu. Então, eu tenho que olhar para ali tem orgulho, bastante. Ali tem vontade de ferir. Ali tem bastante egoísmo também. Olha, estou percebendo. Aqui eu não tenho vontade de fazer caridade. Olha, ali tem compaixão. Ali tem vontade de crescer. Olhar para você. Olhar para você. A grande dificuldade, Gustavo, é o auto-julgamento. Mas é feio ser orgulhoso. Não. É feio? Não é feio ser orgulhoso. Porque nós precisamos... Aí que tá, né, Gustavo? Você se lembra que a doutrina espírita, ela fala muito que eu preciso saber de onde eu vim, para onde eu vou e quem sou eu? Então, eu acho que há um engano terrível de muitos de nós que pensam, onde eu vou? Eu vim da outra... Que Kardec estava se referindo a outra encarnação e a próxima. De forma nenhuma. De onde eu vim
De que estado íntimo eu vim? Quem era eu ontem? Quem sou eu hoje? Quem serei eu amanhã? Ele está falando da nossa intimidade. Ele não está falando do processo. Ah, não, ontem eu fui rei, ontem eu fui marceneiro. Não, não. Isso são detalhes. Detalhes. Ele está falando que quem sou eu? Você sabe que até poucos dias, viu, eu me contentava de mim para comigo com a resposta: eu sou filho de Deus. Mas eu cheguei à conclusão que essa resposta é insuficiente. Que isso é uma característica, mas ainda não sou eu. Ser filho de Deus é uma característica que todos nós temos. Brutalmente importante. Brutalmente importante. Mas ainda insuficiente, porque ainda não me define. Ajuda, abre o caminho, mas não me define. Essa pergunta ainda está em aberto, de mim para comigo. Mas eu preciso entender que eu sou uma unidade, eu sou como se fosse uma semente, que já tem toda a árvore, tá certo? Eu preciso entender que o Pai não me fez imperfeito, o Pai não deixou de colocar coisas dentro de mim, ele não se enganou, ele não de propósito falou assim: eu não vou colocar o amor, ele vai ter que descobrir onde... Não, não penso assim. No meu entendimento, tudo está em nós. Tudo. Então, o amor divino, Gustavo, e olha, eu quero submeter isso ao que vocês pensam. O amor do Cristo já existe em nós. Eu só não sei onde está. E eu também nem sei usá-lo. Não sei acessá-lo. Não sei nada sobre ele. Porque eu sou gigante. Nós somos a obra-prima do Pai. Nós não entendemos o que é isso. Mas nós somos mais do que o universo conhecido e desconhecido, que vai passar e desaparecerá. Nós somos a obra-prima de um ser divino. Então, o amor do Cristo e do mais do que Cristo já está em mim, você e todo mundo. Então, eu estou mal, eu estou imperfeito, eu estou orgulhoso, eu estou tudo isso. E tudo isso vai me ajudar a chegar no amor. Eu não vou poder pegar uma parte de mim, vou arrancar o orgulho e jogar fora. Não tem. Inútil. Transforme o amor. E isso está na obra de André Luiz. Não vou saber onde. Mas o pai não está na Boa Nova, desculpa, no Humberto de Campos. O pai não faz violência, ele transforma, ele não obriga, ele transforma. Então nós fazemos parte de um processo de transformação. Então eu transformarei orgulho e egoísmo. Resumindo tudo, de imperfeito, vamos chamar assim, de imperfeito, ou de desarmônico, eu prefiro, dentro de nós, em alguém absolutamente harmônico. Então, o autoconhecimento implica, entendo eu, no começo, de uma profunda autoobservação. Nós precisamos começar a viver o nosso mundo interior. Esse mundo abandonado às traças, esse mundo desconhecido. E eu gostaria que alguém me dissesse, quem sabe você me diz, Gustavo, quem foi que inventou que lá dentro tem um monstro? Quem foi que falou esse absurdo? Que nos bota... Quem falou que tem um bicho-papão lá dentro que nos bota medo? Sendo que, se conhecesse, implica em conhecer a obra-prima do Pai. Nós deveríamos estar fazendo isso de como a gente quer ir para Marte. Com todo empenho. A autoobservação, silêncio, mais silêncio para se ouvir. Porque os nossos ouvidos psíquicos estão atordoados de tanta bobagem que a gente pensa. Eu não estou falando do ruído de fora, né? O ruído de dentro mesmo. Né? Aliás, quanto mais ruído de fora, mais dentro tem. Né? Porque a gente busca muitas vezes o ruído externo para tentar aplacar o ruído interno, né? Não ouvido. Então, eu acho que esse é o caminho. Dá para a gente falar muitíssimo sobre autoconhecimento, mas o ponto de partida, no meu entendimento, é a compreensão de que nós somos uno, nós somos uma unidade, e de que a gente precisa se auto-observar.
e pensar sobre isso, é claro. Com amor. Ótimo, meu amigo. E essa sua resposta, ela já faz eu até pular um capítulo que eu tinha separado. Tá bom. Já faz eu ir para o outro, que é confie em si. Mas antes de ir para esse confie em si, uma amiga aqui, enquanto Sim. você está falando do processo de culpa, a Rosana, Tá. nos mandou aqui no chat o seguinte: mas quando você percebe sua responsabilidade, onde fica a culpa? Há uma linha tênue, eu até coloquei aqui na tela. Mas quando você percebe sua responsabilidade, onde fica a culpa? Quando a gente percebe a nossa responsabilidade e não a cumpre, talvez seja isso que ela queira dizer, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. É que Fala de novo. eu tiro o meu microfone para não atrapalhar, Mas o que você mas é fala? exatamente isso. É. Eu sei da minha responsabilidade, mas aí eu não faço. E aí, como é que fica a culpa, não é? Então, o que a gente sente quando a nossa consciência aponta que a gente não está cumprindo a nossa responsabilidade, não se chama culpa. Se chama remorso. Se chama dor. Que se chama o aguilhão da consciência. Tá? A culpa já faz parte do nosso julgamento. A culpa já é a gente olhando e falando assim, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e decidi não fazer. Só que, por um processo atávico, um processo, me ajuda, Gustavo, de condicionamento multigeracional, de condicionamento entre as reencarnações, né? A culpa ela surge automaticamente. Por quê? Porque estamos habituados a sentir culpa. Por quê? Porque durante toda a Idade Média, para dizer o mínimo, a técnica de contenção chamava-se culpa e medo. Tá certo? Foi muito útil. A gente era muito bárbaro, né? A gente entendia o cabresto da culpa. Agora a gente precisa se livrar dele. Né? Então a gente precisa usar da lei da destruição, tá? do conceito dela, que é fantástico, e desconstruir essa culpa. Você tem que brigar com a própria culpa, mas não brigar com o sentimento de desconforto que você está sentindo, porque a sua consciência está te avisando. Você não pode ignorar esse sentimento, de forma nenhuma, porque ele é um grande alerta de que tem alguma coisa errada. Agora, a grande questão é, tá bom, eu não fiz. Tá bom, eu não quis fazer. Tá bom, eu não quero fazer o meu dever. Veja só. Eu não tenho desejo de fazer. Muito bem. Então vamos lá. E nós temos que apelar para 909. Pois use o poder supremo da sua vontade e enfrente o seu desejo ou o seu não desejo. E faça. Então, isso é muito importante. Existe uma diferença entre desejo e vontade, que a gente confunde a todo instante. É assim, eu não quero... não estou com vontade de estudar hoje. Eu ia lá estudar com o Gustavo, não estou com vontade. Eu ia na casa dele, eu ia no centro, não estou com vontade. Mas eu vou. Quem é que impõe que eu vá? A minha vontade. A minha vontade que me tira do lugar e faz que eu faça tudo que eu faço. Né? Na maioria das vezes, quem manda, quem está no controle é o meu desejo. E aí, geralmente, sofro. Né? Então, usemos a nossa vontade, enfrentemos a culpa, que é paralisante, cômoda, e nos reposicionemos. Agora, e aí vem um grande ponto. Você precisa entender por que você não quer fazer o dever. Você precisa se compreender, e aí voltamos ao autoconhecimento. Por que eu não tenho vontade? Por que eu não quero? Como que eu funciono em relação a isso?
Porque eu não posso simplesmente pegar pelo colarinho e fazer eu fazer. Apesar que existem algumas teorias que dizem que é uma boa técnica. De tanto fazer, eu posso até gostar de fazer amanhã, né? Mas eu acho que nós não precisamos disso. Eu considero extremamente válido que a gente se pergunte, eu não quero mesmo, eu não tenho vontade. Desculpa, eu não tenho desejo de fazer. Por quê? Por quê? Eu não gosto. Sabe, Gustavo? Que eu penso que por trás da palavra eu não quero, eu não gosto, está a palavra eu não sei. Está o eu tenho medo. Então, nós nos escondemos através de algumas questões. Dizemos para nós mesmos e nos sentimos confortados. Estamos sendo desonestos conosco. A verdade de você para com você só pode haver a verdade. Eu não quero ir. Por quê? Por quê? Porque eu tenho medo. Ótimo. Excelente. Vamos trabalhar o seu medo, então. Isso é uma conversa de mim para comigo. Excelente, você tem medo. É válido. Válido. Eu nunca fiz. Tenho medo daquilo, posso cair, tenho medo de errar. Ótimo, excelente. Vamos tratar disso. Isso já para mim, já está dentro do processo de arrependimento. Porque o arrependimento, ele trabalha para mudar a situação. O arrependimento, ele tem um plano de ação, Gustavo. Ele fala, eu não sei fazer. Tá, o que eu vou fazer para aprender? Aí eu tenho medo. Ok, o que eu vou fazer para não ter? E aí, agora o culpado, ele chora. E se debate em chicotes psíquicos terríveis. E aí, meu amigo, agora a gente caminha para confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo. A gente já se conheceu. Já. Agora, além de me conhecer, eu preciso confiar. Que caminho bonito que você fez, Gustavo. Né? Mas você não para de colocar degrau, hein, Edgar? Que história é essa, né? E nesse capítulo aqui, Edgar, o que me chama a atenção é que você fala muito da questão sofrimento, né? Da confiança no que diz respeito ao sofrimento, e você vem trazer que o sofrimento real e verdadeiro, porém, é outro, e não aquele que está na superfície, que está na aparência. E você encerra dizendo que confiar em si mesmo não é uma ilusão. Explique-se, meu amigo. Explique-se. Esse confiar em si mesmo não é uma ilusão. Será que eu não estou enganando, Edgar? Quando eu estou acreditando que eu posso, quando eu estou acreditando que eu consigo, quando eu estou acreditando que eu tenho possibilidade, ao menos, ou que eu deveria, ao menos, sentar e escrever, permita que eu fale ao seu coração, não é? Será que eu não estou me achando, não é algo, não estou sendo arrogante, não estou sendo prepotente? É isso. Mas antes, meu amigo, antes eu gostaria que você nos trouxesse aqui a questão do sofrimento e da dor. A dor, como ela pode funcionar para nós, e o sofrimento no sentido de ser opcional ou não. Excelente. A dor é um acontecimento externo. Externo. Quando uma faca me corta o braço, não sou eu que estou sendo cortado. É o braço do meu físico. Quando alguém me ofende, com uma rajada mental, ou com uma frase dura e terrível, onde até vibrações energéticas me atingem, de fato, um evento externo, dor. Agora, o sofrimento é absolutamente íntimo. Absolutamente íntimo. Absolutamente íntimo. E ele, penso eu, que ele é a resistência que eu ofereço
no fato externo. Então, se eu fizer jogar uma marreta numa parede, uma parede de concreto, a parede bastante resistente, não vai deixar a marreta prosseguir, vai parar a marreta. E vai sentir todo o impacto da força da marreta. Mas, se for uma parede de espuma, ela vai absorver toda a energia, todo o impacto da marreta e vai ficar intacta, perfeita, sem nenhum tipo de alteração. Enquanto na de concreto, possivelmente, ela vai sair prejudicada, a parede. Eu penso que nós somos da mesma forma. Né? Há muita similaridade em leis biológicas e físicas com o que está acontecendo, com o que acontece dentro do ser humano, no meu entendimento, até porque nós fazemos parte da natureza e somos a natureza também. Então, o sofrimento, no fundo, é uma revolta. No fundo, é um eu não quero. E olha, já li em algum lugar, eu sou péssimo para referências, de que até a tristeza é uma revolta, é filha da revolta. A tristeza que perdura, não a tristeza do impacto, mas a que perdura e alimentada, ela é também filha da revolta. O sofrimento, enfim, é a não aceitação, a não concordância de tudo que acontece. Por isso que alguns textos nos falam, e aí é assim que eu entendo, que a gente deve amar a dor, que a gente deve amar os acontecimentos da nossa vida. O que é esse amar? A gente confunde amar com somente com aquele gostar profundo, né? Eu quero que isso fique sempre... Não. Amar também é acolhimento, não é? Amar é uma coisa extremamente complexa, sinônimo do pai. Então, ele também é acolher, tá bom, é isso? Deixa eu trazer para o meu mundo. Deixa eu acolher esse acontecimento. De uma forma infinitamente flexível e suave, para que toda a energia contida nesse acontecimento, ao ser compreendida profundamente, seja totalmente absorvida, sem impacto. Compreendida significa que eu vou digerir aquilo. E como que é a digestão? Eu pegar tudo que é nutritivo e jogar fora o que não serve. Se a gente digerisse como o nosso sistema digestivo digere as coisas materiais, se a gente digerisse os acontecimentos da vida, nós cresceríamos muito rapidamente. A gente não sentiria dor. Desculpa, a gente não sofreria e a gente ficaria com todos os nutrientes de cada acontecimento. A gente aprenderia. Então, sofrimento, faço essa separação e agora caminho para a resposta. Antes disso, é só colocar, né, como você bem trouxe, a gente pode lembrar, né? Bem-aventurados os aflitos. E buscar o sentido disso que o Cristo trouxe, é nesse sentido que o Edgar nos colocou. Você acabou, em partes, respondendo, mas para a gente deixar mais claro, Edgar, a Maíra perguntou aqui, a dor é algo externo e o sofrimento é a dor profunda? Não seria isso, né? O sofrimento Não. que você colocou, ele é opcional à nossa condição. Se nós não aceitarmos, não acolhermos o processo da dor, não utilizarmos ela como alavanca para o nosso crescimento, é isso? Exatamente. Lembra da música Aquarela? E depois nos convida a rir ou chorar? Né? Do Toquinho? É assim, as coisas fora de nós acontecem. Por quê? Tem toda uma lei em funcionamento. Tá certo? Só que a gente que é tão racional adora a lei da justiça, né, Gustavo? A gente fica discutindo a lei de justiça, tal. Eu acho que já passou da hora da gente discutir a lei da misericórdia e do amor, que também está envolvida, indiscutivelmente.
Aliás, a lei da justiça está a serviço da lei do amor, entendo eu. E não o contrário. Então, o amor está aqui, ó. Top. Está aqui. Sem dúvida. Então, o que está acontecendo à volta de mim, me desculpem, isso vai ser dolorido agora. Tudo que está acontecendo ao nosso redor é amor. A sua vida, a minha vida, do jeito que ela é puro amor. Puro amor. Expressando o amor do Pai. Por quê? Porque já temos condições de compreender que tudo que acontece comigo é tudo que eu preciso para ser feliz. Não é castigo, não é karma. Esquece. É um ato de amor para que eu aprenda a viver esse acontecimento exterior, viver dentro de mim de uma forma completamente diferente que eu vivia antes e que me fez sofrer o que eu sofri. Para que eu, ao me conhecer dentro dessa situação, para que eu entender o que está acontecendo dentro de mim, eu saiba utilizar as grandezas que estão dentro de mim para digerir o acontecimento e absorver toda a grandeza que há nele. Nós estamos numa escola, são só exercícios, nada mais do que isso. Exercícios feitos por um mestre. Olha só, por que o Pai, Jesus chama-se mestre? Olha só, um conjunto de exercícios feito por um mestre de amor profundo, inimaginável, incompreensível até, onde cada um tem o seu exercício absolutamente perfeito para que a gente seja feliz. Mas quando que eu vou ser feliz? Quando esse exercício acabar? Não! Quando a gente compreender o exercício e executá-lo. Quando a gente executar a golpes de esforço profundo, o que o exercício nos pede. E educar o nosso pensamento, o nosso sentimento, todas as nossas características, com o exercício, com a ação que o exercício nos propicia. Agora, para isso, eu tenho que parar de acreditar que a vida está contra mim. Tá certo, Gustavo? A vida não está contra ninguém. A vida não quer te atacar, não quer te ferir, não quer te diminuir, não quer nada disso. A vida quer te engrandecer. E é por isso que a gente precisa confiar em nós. Porque existe uma mensagem de e-mail. Agora você vai começar a minha resposta, né? Sim, agora eu vou. Existe uma mensagem de e-mail que é terrível, Gustavo. Ela fala assim: dos tristes, os mais tristes são os que não confiam em si. Não estou te ouvindo. Os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo e prosseguiram vivendo. Como conseguiram? Na verdade, prosseguiram sobrevivendo. Sobrevivendo. Porque, gente, eu acho que acreditar em Deus já é uma coisa superada. Não há o que dizer mais sobre isso. Esquece. Está provado. Encerrou o assunto. Principalmente para os cristãos, a gente não discute mais esse assunto. Agora, e devo dizer que confiar em Deus é facílimo. Por quê? Poxa, ele é super tudo. Certo? Absoluto em tudo. Não faz nada de errado. Fácil confiar nele. Ok? Fácil. Me ama. É sábio. Cuida de mim. Poxa, facílimo. Confia em você. Confia em você na hora que você cai. Confia em você na hora que você está observando-se fazendo o erro. Confia que você é capaz de levantar. Confia que você é capaz de não errar mais um dia. Confia que você é grandioso. E aí, Gustavo, quero aproveitar a deixa. A gente precisa, é um pedido, parar de dizer que a gente é inferior. Nós somos ignorantes, bastante. Mas inferior não. Inferior não. Nós precisamos, quando a gente pensa no quem sou eu, nós precisamos saber de que material que a gente é feito. E o material de que a gente é feito é um material nobre. Quando você pega um anel, você fala, esse anel é de um material inferior. Quando você pega uma joia, esse aqui é um material inferior. Então, quando você olha para si,
Você tem que observar que o material do que você é feito é divino. Então, inferior, não. Estamos numa posição inferior na escala. Ok. Mas inferior, não somos. Nós somos profundamente ignorantes. Profundamente ignorantes. Mas inferior, nós somos filhos de Deus. E é por isso que confiar em si não é uma ilusão. Não é uma ilusão no sentido de eu procurar me consolar dizendo isso. Não. A gente tem que se confiar em si, não numa tentativa de autoconsolo, de pensar otimistamente, de nada disso. Porque a gente precisa concluir, ao invés, que é uma realidade que está calcada no raciocínio lógico, que me faz ver, puxa, Edgar, você caiu de novo. E você ainda acha que você não é inferior? Que você tem que confiar em você? Sim. Porque o Pai, há milênios, confia de que dessa semente nascerá uma árvore com frutos docíssimos. E não só confia, como investe tudo que existe em nosso benefício. Tudo que existe. Nós chegamos aqui nesse planeta que, ciência de provas e expiações, meu Deus, já está tão bom, é tão lindo, tão tocante. Né? Se o Pai fez uma prisão desse jeito, fez um hospício, um hospital desse jeito, não dá para imaginar o que é um mundo melhor. Não dá para imaginar. Então, se ele investe, olha só o que ele investe. O que ele investe em nós não é, certamente, sem razão. É porque ele sabe que desta pedra sairá água. Então, nós também precisamos confiar em nós. Porque confiar em nós é uma forma de agradecer a ele e também de amá-lo. Você falou uma coisa aqui, eu só estou pegando a frase, mas a Aninha perguntou, rapidinho aqui, ó, pergunta para o Edgar. Edgar concorda com aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Frase atribuída a muitos, desconheço a verdadeira autoria. Completamente. A dor, ela é inevitável dentro dos conceitos da lei da justiça e do amor. E veja, eu até diria, vou até me corrigir, ela é inevitável porque a gente precisa ser educado, ponto. Entendeu? Lembrando de André Luiz, que diz que existem dois tipos de dores, né? A dor expiação e a dor evolução. Né? A dor expiação é aquela como resultado das nossas ações, mas a dor evolução é aquela dor que nos instiga a ir para frente. E aí, Gustavo, e todos, e Aninha, que estou com saudades, vamos ampliar o conceito de dor. Para mim, dor, Gustavo, é um conceito tão grande, que é assim, vou te dar um exemplo de dor. Estou aqui e estou com sede. Isso é uma dor. Dor, para mim, é tudo que causa o menor e o maior desconforto. Dor, para mim, é uma insatisfação. Dor, para mim, é eu sentir falta de qualquer coisa que eu sinta falta. Isso, para mim, é dor. Né? Agora, o sofrimento é uma decisão. Por isso que ele é opcional. Gente, olha a loucura que eu estou dizendo. Dizer que o sofrimento é opcional. Alguns devem estar pensando assim, né? O Edgar tá louco. Né? Fala para ele ficar quieto. Eu não quero sofrer. Alguém deve estar pensando isso nesse instante. Eu estou sofrendo por uma situação X, mas eu não quero sofrer. Eu não sou louco de optar por sofrer. E eu digo, somos loucos. Sabe por quê? Porque a gente não faz nada para conseguir decidir não sofrer. Ou faz, desculpa, eu estou sendo muito radical, faz muito pouco. Observemos nós quanto das nossas energias, do nosso tempo, a gente dedica a conquistar coisas sem a menor importância. A menor importância. Frente à vida verdadeira, que é a vida íntima. Frente ao maior dos interesses, que é ter felicidade ou paz.
Quanto tempo nós perdemos? Meu Deus do céu. Investindo nossa mente, nosso coração, nosso tempo, que nem é nosso, né? Nossos sentimentos, todos os nossos talentos em conquistar bobagens. E veja, Gustavo, eu vou além do texto bíblico que diz, quando Jesus diz que se refere ao que o ladrão rouba e a traça corrói, né? Que são exemplos fantásticos, mas eu vou além. Né? Hoje em dia, onde o trabalho ou as atividades estão desmaterializadas, né? Onde nós não precisamos, muitos de nós não precisamos nem usar força física para trabalhar, né? Para desenvolver uma ação. Eu vou dar um exemplo bem nosso. Se um espírita decidir ler todos os livros espíritas, no meu entendimento, ele está perdendo tempo. No meu entendimento, ele está dedicando a sua energia, o seu tempo, para alguma coisa que não se chama felicidade. Ah, mas assim, é ruim ler livro espírita? Não, não é ruim. É ruim a gente não fazer nada depois que a gente lê. É ruim a gente não usar o que a gente está lendo. Então, assim, não é para ler todos os livros espíritas. Não é para ir no centro todos os dias. Não estou falando que é ruim ir. Não estou falando que está errado todo mundo que vai. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos entender se o que eu estou fazendo, aonde vai me levar. Você quer ser feliz? Excelente. Todos queremos. Os nossos passos, os passos que nós decidimos ter ou dar, estão nos levando à felicidade. Se não, não deu passo. Simples assim. Ah, mas nós espíritas, nós temos que assistir palestras. Nós temos? Todas as palestras? Ler todos os livros? Tomar todos os passos? Nós não temos. Eu tenho que ser feliz. Como você vai fazer? Não sei. Você que vai fazer seu plano de ação. Você que vai fazer seu projeto de desenvolvimento. É você que precisa saber o que você precisa. Agora, nós somos infinitamente ajudados pela vida, porque a vida esquematizou os nossos exercícios sabendo o que a gente precisa. Por isso que tem programação reencarnatória. Porque, Edgar, olha, você vai nascer sem perna, porque você precisa disso, tá? Legal. Então já está decidido, já faz parte do plano. Agora, se eu brigo com o fato, se eu sofro com o fato que eu não tenho perna, eu tenho um problema de descompasso entre onde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que é a vida. E se eu não entendo o que é a vida, eu vou sofrer. Porque a vida vai me dar alguma coisa que eu não quero. Se eu continuar pensando que aqui é um parque de diversões, sendo que aqui é uma escola, nós vamos sofrer. E é uma escolha, porque sou eu que escolho enxergar as coisas como eu enxergo. Desculpa, gente. Mas, assim, eu sou, como eu diria, ferozmente tendencioso à autorresponsabilização. É isso aí, meu amigo. Bom, a gente precisa caminhar, mas a Marluce falou uma perguntinha aqui. Antes da gente fazer essa perguntinha dela e ir para o capítulo final, que eu reservei, e eu emendei com o outro, você falou sobre, né, a maravilha do mundo e que o quanto Deus já preparou, né, isso, a Terra para a gente, e o que será os mundos superiores. Eu fui buscar porque eu não lembrava o nome. Inácio de Antioquia. Perfeito. Inácio de Antioquia, quando ele estava sendo conduzido à morte pelo leão, ele estava preso, e aí os carrascos iam levar ele para as feras, né? E ele estava passando pelas vilas, pelas passagens de Roma, e ele via, e os historiadores são todos uníssonos, né, a dizer o quanto Roma era belíssima naquela época. Sim. E ele via Roma, aquela beleza e tal, e sorrindo. E aí os carrascos perguntaram para ele: você é louco? Né? Você não está vendo que você está indo para a morte e você está sorrindo? Por que você está sorrindo? Ele falou assim: eu estou sorrindo pelo seguinte, olha como essa cidade é maravilhosa.
E para vocês que são ladrões e corruptos, Deus preparou uma cidade como essa. Imagine para aqueles que lhes são fiéis. O que ele não há de preparar. Fantástico. Boa, grande lembrança, Gustavo. É isso. É isso. Não é? E a gente ainda gosta daqui. E a Marluce falou assim, e eu acho que dá para dar uma resposta, mas e a gente ia caminhar. Edgar, o luto também é uma dor que gera sofrimento e precisa ser vivido, mas há que não se permanecer nesse luto, né? Então ela está dizendo, o luto é uma dor que precisa ser vivido, mas a gente não pode permanecer nesse luto, né? Exato. Exatamente. Olha, gente, apesar de eu ter sido muito duro há pouco, diante de quase tudo do lado de fora que nos contraria, nós vamos sofrer. De quase tudo. Por que nós vamos sofrer? Porque a gente está começando o processo de autotransformação. Estamos começando a exercitar a vontade, começando o esforço de compreensão. Então, assim, no mínimo por inércia, a gente vai cair muito. No mínimo por inércia, a gente vai sofrer muito. Não vai sofrer por causa das coisas de fora, insisto, mas nós vamos continuar decidindo automaticamente sofrer. Então, diante do luto, o que acontece? O luto é uma situação decorrente. Desculpa, o luto é um sentimento decorrente de uma situação externa que te impacta internamente, que causa algo internamente. Levanta-se em você a dor, automaticamente. O sofrimento levanta-se de você automaticamente. Espírita, você sabe que a pessoa não morre, sabe que vai encontrar, tudo. E levanta-se automaticamente por inércia. Condicionamento, atavismo, o que seja, dentro de você o sentimento. Viva-o. Ele é uma realidade. Ele é a sua realidade. Agora, use-o a seu favor. Pergunte, o que é viver o sentimento? É ficar trancado no quarto chorando? Não. Viver o sentimento é olhar para ele. Olhar com uma lupa, com um microscópio, olhar com interesse e perguntar assim, me ajuda a entender, caro luto, o que você está fazendo aqui na minha vida? De onde você veio? Por que você está aqui? E veja, não cai na resposta óbvia que é porque tal pessoa desencarnou. Não estou falando disso. Ele está ali porque existe uma configuração dentro de você, existe uma crença, existe um vício de sentimento, desculpa, que não é hábito, um vício dentro de você, entendeu? Que precisa ser educado. Para quê? Para você ser melhor? Não. Porque não me interessa ser melhor. Me interessa ser feliz. Que é a mesma coisa. Mas muito melhor. Então olhe para esse sentimento, acolha-o. Manda ele sentar do lado e fala assim, e conversa com ele. Ô, Luto, o que está acontecendo dentro de mim? Explica. Por que está doendo? Gente, essa conversa, eu não estou falando à toa. É assim, eu acho que esse é um caminho. Conversa. Fique atento às respostas, porque elas virão... Evidentemente que ninguém vai falar ao seu ouvido, mas você vai se acostumar a se ouvir esse quase que eterno esquecido que é você mesmo, que somos nós mesmos. Então, agora... é o templo interno abandonado. Deus responde em ti mesmo. Que lindo isso. É isso, Gustavo. É exatamente isso. Mas, dito nessa poesia divina, né? Esse templo abandonado te espera. Inclusive vai resolver sua solidão, né? Então, agora, tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ó, luto, venha, faz o seu trabalho e tchau. Bola para frente. Vamos aprender com os antiquíssimos judeus. Uma semana de luto. Ponto. Acabou. Vida para frente. Tá? Mais do que isso, nós entramos na armadilha de cultivar o sofrimento. E olha, sofrimento mal precisa de água para crescer. Adubo, então,
toma conta da casa e te destrói, tá? E aí ele vira revolta. E aí ele vira cômodo, bem cômodo. Porque você vai falar, então, eu não vou fazer mais nada, eu não tenho mais força de nada, eu não consigo fazer mais nada por causa daquilo. Desculpa. Só desculpa. Bom, meu amigo, e para a gente, então, se encaminhar para o final, mas também não poderia falar do último capítulo, e como eu disse, eu vou associar ele a um outro aqui. É necessário, então, ou melhor, como o que o Edgar, melhorar aqui, reformular, o que o Edgar pode nos passar, então, nesses momentos que nós estamos vivendo, nessa ideia que a gente, nessa necessidade de isolamento, nessa necessidade em que nós temos que permanecer reclusos, nesses momentos em que o medo está lá fora, na figura de um vírus, mas morrer a gente morre de qualquer jeito, e de qualquer coisa. Sem dúvida. Enfim, mas em meio a tudo isso, em meio ao que você já nos colocou sobre o autoconhecimento, o autoaprimoramento, a confiança em si, a libertação, o entendimento da dor, a compreensão do sofrimento, como buscar viver. Como buscar viver valorizando cada momento. Falei que eu ia unir dois? Uniu mesmo. Bem, amigos, olha, é uma construção de conceitos, né? Então, olha só. Se eu entendo que eu sou infinitamente capaz, por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Meu material é divino. Eu sei que as possibilidades dentro de mim são divinas. Se eu parto do princípio que eu tudo posso aprender e que a vida sábia e amorosa me dá tudo que eu posso, que eu sou capaz de aprender nesse estágio, se eu me sinto acolhido, se a vida não está contra mim, por sinal, ela me acolhe nas situações que ela me dá, nas situações que eu chamo de terríveis. Porque tragédia é um nome que não existe no vocabulário divino. É todo humano. Se você perguntar, Deus, essa tragédia, ele fala assim, qual? Não estou vendo. Não há tragédias. Não há tragédias. Então, se eu tenho esse alicerce, se eu estruturo a minha vida, a minha forma de pensar em cima destas questões, olha, são as básicas da doutrina, não são, Gustavo? As básicas. Nós estamos falando dos 4 ou 5 princípios da doutrina espírita. Deus, amor, lá a vida é para a gente ser feliz, para a evolução, o processo é a pedagogia da encarnação. Nem só os princípios. Não vamos entrar em detalhes. Se a gente partir do princípio, o princípio é alicerce, o princípio é o que sustenta, isso já nos traz um conforto para viver qualquer situação. Inclusive essa, da pandemia. Onde, todos já sabem, a vida está nos ajudando a diminuir as distrações que a gente inventou, para que a gente se volte a contragosto, é claro, porque não queremos, como crianças mimadas, queremos o que queremos, e não o que é bom. A vida está nos colocando de frente a você mesmo. O que é ficar em 4 paredes? O que é ver poucas pessoas, ou as mesmas pessoas? O que é estar restrito nas suas ações? Para quê? Essa prisão que a gente fala, esse confinamento. Para quê?
para que você ocupe um espaço que está desocupado, para que você olhe para o templo abandonado, para que você encontre finalmente a solução para os seus problemas. É isso. Salvo muita gente que está vivendo situações extremamente difíceis diante da pandemia, eu estou falando dos profissionais, principalmente de saúde e outros dos serviços essenciais, nós estamos tendo uma oportunidade muito amorosa, muito amorosa. Sendo que o máximo que pode acontecer com a gente é desencarnar. Porque não é nem tão grave assim, tá certo, gente? É grave desencarnar. A gente ainda está nessa fase, nesse ponto de achar que é grave desencarnar. Porque se for grave desencarnar, a gente precisa imediatamente parar e estudar esse ponto, analisar esse ponto. Por que que dói a ideia? Por que eu sofro diante da ideia de desencarnar? Então, eu acho que é isso, Gustavo, que eu posso dizer. Né? Assim, os elementos... Veja, não é preciso ser grande estudioso de Kardec, da doutrina espírita, do Evangelho. Só o básico. Só o básico. Norteando a nossa vida. O básico. É um barato, né? A gente acha que o básico sempre é pouco, né? A gente fala assim, não, então eu vou começar o estudo pelo básico. Parece que é o mais simples. Não é. Tudo que vem depois do básico é para a gente entender o básico. Então, o básico é o mais importante. E é o que a gente precisa fazer. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Meus amigos, olha, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente viu, eu posso dizer que essas são as notas de rodapé que não constam do livro. Boa, Gustavo. Não é? Hoje o nosso bate-papo aí, ó, o Edgar trouxe notas de rodapés que não constam do livro. Não constam. Mas, ó, a gente vai mostrar aqui, né, Edgar? Vocês viram, deixa eu colocar na tela cheia aqui. Tá certo. Então, é o site do Edgar, certo? O livro está aqui. Para conhecer o livro, ó, Permita que eu fale ao seu coração, está aqui. Ele está com preço de lançamento e assim ficará para sempre. Está com preço de lançamento e mais, né? Toda a receita da venda do livro está automaticamente revertida aos trabalhos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Exatamente. Toda a venda do livro é revertida lá para o SEAC de Bauru, gente. Então, vocês entram aqui, ó, edgarmiguel.com.br. Eu vou colocar o link aqui nos comentários, né? Deixa eu... Coloquei o link aqui nos comentários para entrar na página do Edgar. Acessem ali, veja o livro, e aí vocês vão ter o contato com o livro e vão conseguir adquirir e também ver outras reflexões do Edgar aqui, não é? Ele tem todas as palestras, em vídeo, em áudio, tudo que eu falo vai estar nesse site. Está gravado para depois a gente... Tudo que você disser será usado contra você no tribunal, Edgar. Sim. O pessoal me pergunta assim, Edgar, eu posso compartilhar? Eu falei assim, se eu falei, já não é mais meu. É do mundo. Então, fica à vontade. E, gente, tá aqui, ó. Isso. Detalhe, viu, Gustavo? Esses pedidos chegam para mim, tá? Eu que faço a dedicatória para a pessoa, né? Baseado, muitas vezes eu não conheço as pessoas que estão comprando, mas baseado no que eu sinto, tá? No que eu acredito, eu empacoto e coloco nos correios. Deu uma travadinha no Edgar, na conexão do Edgar aí, gente. Mas o Edgar está dizendo o seguinte, ele estava dizendo, ele já volta aqui, deve ter travado alguma coisa na conexão, mas o livro, o que acontece? Ele mesmo, né, recebe os pedidos, ele faz uma dedicatória para a pessoa e ele
empacota e manda diretamente para todos. Vamos ver se o Edgar consegue voltar. Se ele estiver ouvindo a gente aqui, eu vou... Vamos ver se ele consegue voltar aqui para a sala para a gente encerrar. Ó, ele já saiu, então ele deve conseguir voltar aí na sala em instantes. Mas é isso, né? O mais importante é isso. Vocês estão vendo aqui o site, então entrem, tem o livro aqui e consigam acessar, e depois o Edgar ainda vai conseguir enviar para todos. Tá certo? Deixa eu ver aqui que ele mandou a mensagem aqui. Eu acho que a internet... Acho que acabou lá alguma coisa, mas estamos esperando aqui o Edgar voltar. Ah, o computador desligou. Ele está ligando para a gente encerrar. E é claro que a gente vai esperar ele. Vou até colocar aqui. Que a gente está esperando. Mas é isso, né, meus amigos? O livro, ele é riquíssimo, riquíssimo mesmo, né? Tem muito aqui ao que a gente lê, ao que a gente compreender e crescer dentro de nós. Então, depois, não deixem, né? Não deixem de acessar, de conhecer esse trabalho. E nós vimos, né, que além de tudo, o trabalho ele é revertido para o SEAC de Bauru. Então, isso já é por demais importante, né? Por demais. O Edgar está dizendo aqui que ele teve um pico de energia lá. Foi só, sabe por quê, gente? Que a gente falou para ele para buscar viver e aproveitar os momentos. Aí deu isso, ó. Pegou, deixa ele entrar, né? Deixa ele entrar. Hoje o Sintonia, né, teve esse espaço aqui que nós conseguimos discorrer durante um bom tempo, né? E nós agradecemos muito, né? Nós agradecemos muito vocês aí que estão já nos mandando os comentários. A gente vai continuar aqui aguardando ainda um minutinho o retorno do Edgar. Acredito que ele já está conseguindo acessar, porque ele já colocou aqui, e se Deus quiser, ele volta outras vezes. Amanhã, meus amigos, aproveitando enquanto o Edgar não volta, amanhã nós teremos aqui no Sintonia o Vitor Sônego. O Vitor vocês conhecem, o Vitor já esteve aqui com a gente, teve um dia com o William Jacó, não é? E no outro dia ele também esteve aqui, e amanhã nós estaremos aqui com o Vitor, também falando sobre um tema do Evangelho. Eu tô esperando aí coisa boa, que vocês viram que o Vitor é um menino, né? Eu falo que é um menino porque ele tem 19 anos. Então é um menino que conhece muito do Evangelho, é um estudioso, tem um carinho pela doutrina, se esforça muito para compreender e trazer toda essa informação acerca da doutrina para a gente de forma muito positiva. Então vai ser muito bom também o nosso bate-papo de amanhã com o Vitor. Bom, não sei se o Edgar vai conseguir voltar, meus amigos. Eu estou aqui aguardando, mas eu acho que talvez não vá dar certo para ele conseguir voltar. De qualquer forma, então, eu agradeço em nome do Edgar a todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradeço aqui pelo Sintonia. O Edgar, daqui a pouco, ele assiste lá, né? Agradeço ao Edgar pelo carinho, por ter passado esses momentos aqui com a gente, com todo o cuidado, com todo o coração, com todo o carinho que ele nos trouxe a sua mensagem. Agradecemos a todos vocês por estarem e permanecerem conosco, né?
Até agora, acredito que esse foi o Sintonia mais longo que nós tivemos. E amanhã nós estaremos aqui novamente, como eu disse, com o nosso amigo, o Vitor Sônego, amanhã às 8 horas, em mais um Sintonia. Obrigado, gente, obrigado. E sintam-se despedidos aí pelo Edgar, em razão desse probleminha que teve, que caiu a energia lá e ele não conseguiu de maneira alguma. Ah, mentira, voltou. Aí, ó, voltou, tá aí. Tava me despedindo, Edgar, já de todo mundo. Achava que você não ia conseguir. Então vamos nos despedir juntos, né? Sim. Então, meus amigos, Edgar, muito obrigado, né? Obrigado pelo seu carinho. Dê um abraço na Marisa aí, por nós. Obrigado pelo seu carinho, por ter dedicado esse tempão aqui conosco. Falei que eu acho que esse foi o Sintonia mais longo. Passa rápido, não parece? Passa. Não é? Passou muito rápido. Falei para o pessoal aqui que você volta mais vezes. Vai ser um prazer. A nossa gratidão. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Houve um pico de energia aqui e desligou tudo, mas voltamos rápido. Muito obrigado. Olha, foi delicioso, uma delícia conversar com você, Gustavo, com todo mundo que nos acompanha. Eu só tenho a agradecer por estar revisitando esses assuntos que são tão caros ao meu coração. Obrigado, viu? Obrigado você, meu amigo. Então, até amanhã às 8 com mais um Sintonia. Abraço. Tchau, Edgar. Obrigado. Tchau, tchau. E quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da